graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos aqueles que amam a Jesus com sinceridade. Pedindo licença a você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, meus telenautas, peço licença em nome de Jesus para adentrar a sua casa com temor e tremor de Deus. Vamos conversar a nossa live da Primeira Igreja Batista em Paramirim. Eu quero desde já aqui agradecer a participação de todos em nome de Jesus. Deus nesta noite tem uma palavra para você. Amém? Um abraço aí e uma boa noite ao capelão Carlos Juba. Deus abençoe meu nobre missionário. Deus abençoe aí o seu campo. Deus abençoe a sua igreja. Meus irmãos, nós vamos estar fazendo uma oração para nós iniciarmos o nosso culto já com a pregação da inerrante palavra de Deus. Nós estamos no aguardo dos irmãos. Nós temos 9 minutinhos e nós vamos aproveitar esses 9 minutinhos para estar orando e buscando a presença do Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, em tremor e temor diante da Tua palavra, eu peço permissão ao Senhor para adentrar aos lares dos meus irmãos, através, Senhor, dessa live, através deste instrumento de comunicação, Senhor. Ó Deus, vai abençoando, meu Pai, todos os nossos telenautas. Vai abençoando, meu Pai, a tua igreja que está a minha responsabilidade, sobre a minha responsabilidade, Senhor. Ó Espírito Santo da verdade, vai abençoando no nome de Jesus Cristo, ó Deus, a cidade de Paramirim, meu Pai, as autoridades. Ó Deus, toma em tuas mãos, que o Senhor venha estar no controle desta pandemia, Senhor, que o Senhor venha repreender todo o mal em nome de Jesus Cristo. Sabemos, meu Pai, que nós estamos passando por este período para aprendizado, Senhor, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, Senhor. Ó Deus poderoso, Deus santo, Deus querido e amado, eu quero abençoar aqueles que estão enfermos com a bênção da cura. Eu quero abençoar aqueles que estão atribulados, Senhor. Vai levantando os que estão caídos, Pai. Vai animando os que estão desanimados, Senhor. Vai despertando os que estão dispersos, ó Pai. Ó Deus, aqueles que estão ao alcance, Senhor, desse instrumento de comunicação, que o Senhor venha alegrar o coração dele, meu Pai. Como diz o tema da campanha de missões mundiais da nossa convenção, nós temos que ter a alegria de Jesus, que a alegria de Jesus contagie o mundo, que a nossa alegria em Jesus ela possa inundar os corações das pessoas. Ó meu Deus e meu Senhor, continua conosco, derrama a tua graça, confirma a bênção e a vitória, em nome de Jesus Cristo, Pai. A tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada neste momento, meu Senhor, que venha, ó Pai, do coração de Deus ao coração dos nossos amigos e irmãos, dos nossos telenautas, meu Pai. Toma minha vida em tuas mãos, Senhor, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para difundir a tua palavra, que eu possa ser um oráculo de Deus aqui nesta terra, Senhor, uma boca profética para profetizar, Senhor amado, porque diz em Amós, capítulo 3, versículo 6, falou o Senhor, quem não profetizará? Bramiu o leão, quem
quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Ó Deus, abençoa todas as igrejas que estão fazendo suas lives, os pastores, os pregadores da última hora, da 1ª hora, Senhor, que o Senhor venha abençoar poderosamente, meu Pai, todos os pastores, os pregadores que estão, Senhor, nesta missão, ó Pai, nesse desiderato de pregar a palavra de Deus no tempo e fora de tempo. Ó Deus poderoso, Deus amado, é que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu convido aos amados irmãos para abrir as vossas Bíblias. Júlio Lopes, um abraço, Deus bendiga. Solange entrou agora. Gilvânia, Deus bendiga. Josélia Pereira, Deus bendiga. Obrigado aí, vamos começar agora com a exposição da palavra do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 20. Gente, você pode colocar aí, ok? Se a voz está boa, se está baixo, se está médio, se está perceptível a minha voz, ok? Se o áudio, o fundo musical está alto acima da minha voz, você vai estar colaborando com o vosso servo, pastor Silvio Pereira, para a execução da obra de Deus, tá bom? Então qualquer coisa aí você pode sinalizar, pastor, tá muito alto, tá baixo, o som tá atrapalhando, não tá chegando legal audivelmente esta live, ok? Então vamos agora atentar para a palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7 ao versículo de número 12, repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7 ao versículo de número 12. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu vou dar uma ajeitada aqui, gente, e vou colocar aqui num... Tá vibrando aqui o celular. Deixa eu colocar aqui, senão a gente vai ficar... O trabalho vai ficar meio... Ok? Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7 ao versículo de número 12. Vamos estar navegando na palavra de Deus. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, estando um jovem, por nome Eutico, assentado numa janela,
caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Boa noite aí a Jerônimo, diácono Jerônimo, meu diácono do coração, Deus te bendiga. Também a Nílio, Deus te bendiga, um abraço. Vamos estar agora fazendo a exposição bíblica, sem prodogoro, sem delongas. Então quem chegou agora, quem entrou na live agora, o texto foi Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso 7 ao verso 12. Repetindo, quem chegou agora, o texto está em Atos, capítulo 20, versículo 7 ao versículo de número 12. Tá bom? Para quem chegou agora na live, que nós já fizemos a leitura oficial do texto proposto. Amados irmãos e diletos ouvintes da palavra de Deus, o texto que ora nós acabamos de ler nesta noite está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo 7. O apóstolo Paulo, ele está em Troade. Paulo, ele estava chegando de uma viagem missionária ali na Grécia. E o escritor de Atos dos Apóstolos, o amado médico Dr. Lucas, ele que fora a testemunha ocular e ele relata esse fato com muito detalhe. O texto diz que no primeiro dia da semana, o apóstolo Paulo, ele começou a pregar a palavra de Deus, porque era o domingo, o primeiro dia da semana, ali é o domingo, porque no outro dia seguinte, o apóstolo Paulo, ele iria partir. No dia seguinte, ele iria partir. A Bíblia diz que eles ali celebraram a ceia do Senhor, e diz a Bíblia Sagrada que a homilia de Paulo, o sermão de Paulo, ele foi extenso até a meia-noite. E a Bíblia Sagrada diz, senhoras e senhores, que eles estavam em um salão no terceiro andar, um salão que tinha muitas pessoas, tinha muita luz nesse salão. Todavia, a Bíblia Sagrada diz que havia um jovem por nome Eutico. Ele estava sentado no parapeito de uma janela. E diz a palavra que de tanto ele ouvir Paulo pregando, ele cochilou, ele teve um sono profundo e ele caiu do terceiro andar daquele local. A Bíblia diz, senhoras e senhores, que
que toda a igreja ficou em alvoroço e eles desceram, Paulo desceu, e diz a Bíblia no versículo 9, capítulo 20 de Atos, versículo de número 9, que o doutor Lucas, ele constatou óbito, olha, o menino está morto, mas Paulo, no versículo de número 10 e 11, Paulo disse, não, ele não está morto, ele está vivo, e diz o texto que Paulo ele desce, Paulo dá um abraço no menino, e diz a Bíblia que levantou o menino, e diz a Bíblia no versículo 12 que o menino ele voltou vivo e continuaram, Paulo ainda continuou a sua peroração, que durou até o alvorecer do dia, até o amanhecer. Eu queria nesta hora, dentro desse texto proposto, pregar sobre cuidado com a janela, não cochile na janela, aprendendo com tombo. A Bíblia diz, senhoras e senhores, que aquele jovem, e este é o personagem principal do nosso sermão, da nossa pregação nesta noite, é um jovem, a Bíblia diz que ele era jovem Eutico. Senhoras e senhores, a Bíblia diz que Paulo, ele tinha que oportunizar, era uma oportunidade de Paulo ele pregar a palavra, porque na verdade, irmão, Paulo estava chegando de uma missão missionária com sua equipe missionária. E no outro dia Paulo ia partir, era uma oportunidade indelével em estar ali ouvindo o grande apóstolo Paulo. E Paulo aí, ele se estendeu na sua prédica. Paulo se estendeu na pregação. Paulo, ele teve um longo discurso. Chegou até ir à meia-noite. O escritor diz que foi até à meia-noite. Às vezes tem pessoas que acham que a meia-noite é um horário tenebroso. Se nós formos nas páginas seletivas da Bíblia, os maiores acontecimentos do poder de Deus foi à meia-noite. À meia-noite Deus tirou o povo de Israel do Egito. Êxodo 12. À meia-noite diz a palavra que Sansão, ele arrancou os fundamentos do portão de Gaza. A Bíblia diz, senhoras e senhores, que foi à meia-noite que Jesus, ele voltava para buscar a sua noiva, capítulo 25 de São Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a meia-noite é o horário de Deus, o inimigo não tem horário. E diz a Bíblia que foi à meia-noite que Paulo, ele pregou até meia-noite. Imagine, irmãos, olhe bem, já tivera louvor, já tivera oração intercessória, certamente teve a ceia, teve o ofertório e agora é a pregação. Mas de repente acontece um fato inusitado. Tinha um jovem que ele talvez, eu não sei, ele decidiu sentar no parapeito da janela. Ele decidiu ficar na janela, sentado na janela. Interessante, que lugar fora do contexto sentar em janela. E ele sentou na janela, começou a ouvir Paulo. Olha, janela, presta atenção, janela. Eu não quero trazer o significado etimológico da palavra janela, mas eu quero trazer o significado simbólico do que significa janela. Janela, simbolicamente, queridos, respectivamente, ou seja, janela, respectivamente, ela é a abertura para as influências vindas de fora. Na verdade, a janela, ela simboliza a receptividade da abertura para as influências que vêm de fora. Não é verdade? E a Bíblia Sagrada diz, em Lucas capítulo de número 6, versículo de número 22, a parte A do versículo, Jesus disse que a candeia do corpo é os olhos. Jesus disse que os olhos é a janela da alma.
A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 20, versículo 12, que o Deus, ele fez os olhos e os ouvidos. Então, na verdade, querido, o que é que nós aprendemos aqui? Nós não temos que ir para a igreja e ficar sentado na janela. Porque janela não é local, não é postura. Deus quer que nós tenhamos postura. Deus quer que efetivamente você vá para a igreja não para ficar na janela, mas que nós tenhamos postura na casa de Deus. Porque na verdade a janela, ela distrai. A janela, na verdade, ela deixa o nosso corpo por de dentro de casa e a cabeça por de fora. A janela é um olhar para fora. Quantos crentes, o corpo está na igreja, mas a cabeça está divagando. A cabeça está elucubrando outras coisas, se distraindo. E aí o que é que acontece, meus irmãos? Esse moço, ele cochila. Interessante que todo mundo dorme em qualquer lugar, não é verdade? Se você vai para o trabalho, você pega um busão, você cochila no busão. Se você está em uma aula, assistindo uma aula, você cochila, você dorme. Se você vem para casa, almoça, você tira um cochilo. Se você está lendo a Bíblia ou orando, o cochilo lhe assalta. Mas a Bíblia diz, senhoras e senhores, que Eutico, ele dormiu na hora errada e no lugar errado. E tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que estão caindo porque estão dormindo. Tem muitos que estão caindo porque estão dormindo. Estão no sono da indolência. E a Bíblia diz, senhoras e senhores, e Efésios 5,14, desperta ao tu que dorme. Levanta-te, porque Cristo te esclarecerá. Isaías 60, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nascerá sobre ti. E ele estava na janela, irmão. Crente, cuidado com a janela, crente. Povo, cuidado com a janela. Janela não é lugar de se ficar. E o que é que acontece? O que é que acontece, pastor Silvio? Acontece o inevitável. Ele tomou uma queda, o sono pegou o menino e ele tomou uma queda, ele caiu. Ele tomou um tombo. Queridos, que situação esdrúxula daquele homem, daquele jovem. Eutico é o tipo do crente que só vive dormindo. O sono, esse sono aqui, irmão, é uma simbologia. O sono na Bíblia, muitas das vezes, remete à morte, remete à treva, remete a pecado. E esse moço, ele cai. André, Deus te bendiga, meu filho. Esse moço, ele cai da janela. Bum! E foi um alvoroço na igreja, viu? Foi um alvoroço, foi uma celeuma. E Lucas diz, Lucas era médico, está morto. Ele caiu, irmão, do terceiro andar. Você sabe o que é um prédio de terceiro andar? É 12 metros de altura. Lembre os irmãos que Gugu Liberato, ele tomou uma queda que a altura era 4 metros. E esse menino,
ele teve uma queda de 12 metros de altura. Acabou. Mas a Bíblia diz, queridos, que ainda há esperança. Glória a Jesus para a árvore que fora cortada, porque ao cheiro das águas se renovará. Diz a palavra de Deus, senhoras e senhores, o proverbista, que até na morte o justo ele tem esperança. Observe, meus telenautas, houve aí uma queda, houve uma morte, mas agora vem a ressurreição. O apóstolo Paulo disse: calma, o menino está vivo, bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre, seja louvado o nome de Deus. Eutico teve uma chance, como Deus também tem nos dado chance, senhoras e senhores. E diz a Bíblia Sagrada, glória a Jesus, que Paulo abraça. Paulo abraça aproximação, apoio. Paulo estende as suas mãos, porque quando ele caiu, houve um alvoroço na igreja. E aqui a gente aprende: quando alguém cai na igreja, não vamos apedrejar não, gente. Vamos ter empatia. Vamos apoiar, vamos estender as mãos, vamos abraçar, vamos ajudar. Nós estamos vivendo, nós estamos em confinamento, nós estamos no enfrentamento desta pandemia, deste germe. E eu creio em nome de Jesus que após essa pandemia nós vamos ter uma igreja mais avivada, nós vamos ter uma igreja mais comprometida, nós vamos ter uma igreja mais amorosa, nós vamos ter uma sociedade mais solidária. Paulo abraça aquele garoto, Paulo estende as mãos àquele garoto. E diz a Bíblia, senhoras e senhores, que ele levantou e estava vivo. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada, porque ao cheiro das águas ela brotará. Nós servimos ao Deus, o Deus da esperança. Nós vamos vencer essa batalha. Deus está no controle de todas as coisas. E diz a Bíblia, meus irmãos, que aquele jovem, ele se levanta e Paulo continuou a obra. Paulo continuou pregando. Paulo continuou ministrando a palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos ter compaixão por aqueles que caem. Sabe por que eu digo essa palavra? E eu estou falando para o povo crente, apesar de estar em uma live, mas eu estou falando para o povo de Deus, porque é o povo de Deus que entende as Escrituras. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, versículo 12, assim, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu acredito, diácono Jerônimo, que após essa crise nós vamos resgatar os desviados da igreja. Depois que nós passarmos essa luta, eu, pastor Silvio, vou correr atrás dos afastados da igreja. Porque essa é a nossa missão. A nossa missão, aleluia, diz a Bíblia Sagrada, diga ao fraco que eu sou forte.
Aleluia! O apóstolo, ou melhor, o salmista Davi, ele diz, senhoras e senhores, no capítulo 37, versículo 25, versículo 26, versículo 27, o salmista Davi disse: eu fui moço, mas agora eu estou velho, eu nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. O justo ele cairá 6 vezes, mas o Senhor o levantará 7 vezes, irmão. O que nós estamos fazendo como igreja por aqueles que caem? Eu tenho uma palavra para você nesta noite. A nossa live hoje vai ser muito proativa, muito rápida. Porque a Bíblia diz que não é por muito falar. Glória a Jesus. Eu vejo a figura de Deus na pessoa de Paulo. Porque a ressurreição, ela fala de esperança. A Bíblia diz: se com ele sofremos, com ele reinaremos. Nesta noite eu quero falar para os eúticos, aqueles que vivem dormindo na janela. Sai da janela, gente. Sai da janela da indolência. Sai da janela da esterilidade. Sai da janela do comodismo. E o que implica, pastor Pereira, sair da janela? Sair da janela implica, em primeiro lugar, é você se ater às coisas de dentro. Janela, o olhar é para fora. Sair da janela implica você cumprir a palavra de Deus, crente. É você valorizar a palavra de Deus. É você ouvir a palavra de Deus. Capítulo 43, versículo de número 8 de Isaías, está escrita a palavra do Senhor: inclinai os vossos ouvidos. Capítulo 55, versículo 3 de Isaías: ouvi e a vossa alma viverá. Capítulo 10, 17 de Romanos: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sair da janela implica é cumprir e se submeter à vontade de Deus. Sair da janela implica ter compromisso. Sair da janela implica é você, meu irmão, se preocupar com os de dentro. Torno a repetir: janela é um símbolo, respectivamente. Ela atrai as influências de fora. Todo crente janela, ele é o crente que ele tem um pé na igreja e o pé no mundo. É o crente Raimundo. Sai da janela, porque uma hora você vai dormir e você vai morrer de sono. Você sabe o que é morrer de sono? Misericórdia! Que redundância é essa, pastor Pereira? Eu que inventei agora. Morrer de sono mesmo. É, o Chico morreu de sono. Ele caiu e morreu, acabou. Mas aquele moço, ele teve uma oportunidade de contar um milagre. Irmãos, milagre, torna a repetir, não se explica. Milagre se crê. E eu creio, eu quero profetizar agora. Vou profetizar agora. Deus vai fazer um milagre na tua vida ainda esta semana. Observemos. Capítulo 11, 39, 40, 41, 42 de João. Quando Jesus ele vai até o túmulo de Lázaro, Marta diz: Senhor, já cheira mal. Jesus disse primeiro a Marta: tirai a pedra. Mas Marta disse: Senhor, já cheira mal. Jesus disse: Marta, Marta, eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Marta, tirai a pedra.
Então, ninguém explica milagre. Lázaro estava há 4 dias morto, mas Jesus disse: tirai a pedra, porque ele sabe o que vai fazer. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus orou a Deus e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, ele saiu, aleluia. E Jesus disse: deixai-o e desatai-lhe e deixai-o ir. Amado, milagre não se explica, milagre se crê. Vamos teologizar a queda desse menino. Ele caiu de altura de 12 metros, 3º andar. Ele deve ter fraturado ossos, sim ou não? Ele deve ter tido machucadura, sim ou não? Ele deve ter tido escoriações, ferida, arranhões. E por fim o coração parou. Mas quando Paulo abraça e diz: ele está vivo, o poder de Deus restaurou os ossos quebrados daquele menino, restaurou os órgãos descompassados, deslocados daquele menino, curou as feridas de raladura daquele menino, curou as escoriações daquele menino e tornou ao seu coração bater no seu peito. Meu pacote é isso que eu vou apresentar para Jesus, viu? O meu pacote é isso aqui. É esse pacote que eu vou apresentar a Jesus quando chegar lá no céu. E aquele menino não teve nada. E Paulo continuou. Eu quero encerrar nesta live. Hoje a nossa live vai ser um pouco rápida. Eu estou com a garganta um pouco doendo. E meus irmãos, atenção. Glória a Jesus. A Bíblia diz que aquele menino levantou. Nesta noite, Deus, ele quer abraçar você. Deus, ele quer despertar você. Desperta. Você que está dormindo. Deus, ele quer, aleluia, te trazer vida. Aquele homem aprendeu no tombo, porque tem crente que só aprende no tombo. E Deus, nesta noite, ele quer te devolver esperança. Ele quer te abraçar. Ele quer te dar vida. Eu vou estar orando por você. Você que talvez tenha uma postura na igreja que não é uma postura que Deus quer. Talvez você está sentado na janela dividido. Mas nesta noite, eu quero orar para você sair da janela e estar na casa de Deus, contrito na casa do Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Nós vamos orar. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração. Talvez você diga assim: ah, pastor Pereira, eu estou dormindo demais, estou cochilando. Deus vai te despertar, minha irmã, meu irmão. Quero agradecer aí aos meus amados irmãos. Daqui a pouquinho, atenção, quem não tem Face, daqui a pouquinho vai para a página da igreja, o canal da igreja. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, neste momento eu quero te agradecer, meu Pai, por esta live, por esta palavra, pela Igreja Batista de Paramirim, a tua noiva aqui nesta cidade. Abençoa, meu Deus, os crentes, abençoa os teus filhos, tome tuas mãos, que o Senhor nos devolver a vida, a esperança da ressurreição. Capítulo 2, 25
5 de 1 João, esta é a promessa que Ele tem nos dado, a vida eterna. Pai querido e santo, abençoa a tua igreja e o teu povo, nos dá, Senhor, vida e vida com abundância. Amém, 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 Senhor Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, amém? A paz do Senhor.